Esse texto é de lei, cara. Vamos lá, pessoal. Tentando eu aqui, olha o que eu estou tentando fazer, né? Furtar mais uma aula do João Marcos. Não, pessoal, é o seguinte. O professor João Marcos voltou aqui para bater papo com a gente, nesse Falando em Português, por causa dessa placa. Ficou bravo com essa placa e falou, Ale, por favor, liga a câmera que eu preciso comentar. E você vê que ele começou a gravação assim, ó. Pô, isso é uma lei, né? Então, mestre João, obrigado mais uma vez por participar desse programa. Eu estou gostando desse negócio, acho que não vou ficar gravando isso aqui. Né? Para mim tá tudo legal. João, por que você não, mas os professores de português, enfim, brigam e acham estranho? João, tá tudo bem, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra parado nesse local. Mas deixa eu ser educado. Primeiro, obrigado, professor, por ter vindo, tá? Mais uma vez. Bom, esse texto que a gente vê pela frente em diversas situações na vida, ele é muito ruim, muito mal escrito. Ele é contrassensual, ele é completamente louco. Vamos entender, mas o legislador tentou proteger as pessoas, João. Sim, mas ele protegeu foi a inteligência dele, que a dos outros ele ofendeu. Assim, a primeira coisa lógica, né? Assim, ó, sem mexer com gramática. Antes de entrar, verifique. Quem é que vai verificar antes de entrar? Né? É meio complicado isso. Verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Bom, mas se tiver parado, elevador não foi feito para ficar parado. Ele está parado para você entrar. Então, essa coisa de antes de entrar e verificar se está parado é uma coisa meio doida. Do ponto de vista gramatical, né? Levando em conta a norma do português, né, que é o que costuma cair em prova, é o que você encontra na sua vida, não se usa o mesmo, os mesmos, a mesma, as mesmas, para retomar termo citado. Esse o mesmo retoma elevador. Né? Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo. É o que? O mesmo elevador? Né? E se houver vários elevadores? É um outro problema lógico. Eu nunca pensei nisso. Pois é. Você tem uma placa... Aqui no NEAF, nós temos 4 elevadores e uma placa só. Qual você vai observar? Né? Se você não observar um, você cai. Exatamente. Exatamente. Então, do ponto de vista lógico, isso é até perigoso. Né? Bom, gramaticalmente, não se usa o mesmo, os mesmos, a mesma, as mesmas, para retomar termo mencionado. Tá? Nesse caso, para deixar o texto mais claro, o melhor seria usar um pronome reto. Antes de entrar no elevador, claro que isso se refere a quem poderá entrar ou não, que é o usuário do elevador, verifique, você próprio, se ele, né, encontra-se ou se encontra, tanto faz, parado neste andar. Com isso, com essa pequena modificação, o texto fica um pouco mais claro, menos perigoso e correto. Né? Outra coisa, não é brincadeira, gente, não é brincadeira. Né? Um aluno já me perguntou assim, professor, é para eu ver se eu estou parado? É a pessoa que lê a frase pela metade. Ninguém fica parado em frente ao elevador para ler alguma coisa. Às vezes você pega e lê um pedaço. Né? Verifique se o mesmo encontra-se parado. O cara só olha para o parado. Peraí, mas eu estou parado? Né? Então, é uma frase desastrosa, né? E me espanta que seja texto de lei. Texto de lei. Só um pouquinho. Quanto à colocação do pronome, né, as pessoas perguntam também. Poderia ser se ele encontra-se ou se ele se encontra. Verifique se o mesmo a gente vai tirar, verifique se ele encontra-se. Ele vai ser um sujeito. Né? Com sujeito expresso, o pronome pode vir antes do verbo, em próclise, ou depois do verbo, em ênclise. Portanto, a posição do pronome não vai atrapalhar em nada a construção dessa frase. É isso. Tá. E, professor, deixa eu te fazer só mais uma observação. Desculpe, nós já matamos a questão aqui da placa, achei bacana isso.
Aliás, bem colocado pelo professor João, hein? Essa placa está em tudo quanto é canto e está escrita errada, né? E a escrita está errada e tal. E muita gente, por isso que eu vejo muito professor bravo quando lê isso e tal. Teria uma aplicação aí de o mesmo que a gente encontra na língua de uma forma mais correta? Porque o senhor falou, não pode usar esse o mesmo para retomar termo mencionado. Não faça isso. Ontem encontrei minha namorada. A mesma não quis beijar-me. Muito comum em provinha achar esse erro, tá? Não, ontem encontrei minha namorada e ela não quis beijar-me, né? Okay. Esse emprego de o mesmo, a mesma, os mesmos, as mesmas, retomando o termo mencionado, é redundante, desnecessário, não se justifica. E eu ainda vou perguntar mais uma, que o pessoal fica bravo comigo aqui, que eu me alongo no papo com o João, mas não é todo dia que eu tenho um professor para tirar essa dúvida. Quando a gente usa, professor, visitei tais lugarejos, tais vilarejos, tal, e adorei e tal, tais lugares fui extremamente tratado bem e tal. Esse tais referindo, eu posso? Pode, é um pronome demonstrativo. Então tá bom. Não tem problema. Então, gente, seja em prova ou na frente do elevador, toma cuidado com essa placa, seja do ponto de vista do lex, da linguagem, ou do ponto de vista lógico. Ontem encontrei muitas pessoas que não via há muito tempo. Tais pessoas, aí não tem problema nenhum. Tá. É só um demonstrativo, não tem nenhum problema. João, muito obrigado por mais uma aula e de uma forma descontraída e bacana. Obrigado, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, mestre. Eu que agradeço, sim.